Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho dos cursores, né? E aí a gente vai ver um pouquinho uma visão geral aí dos procedimentos armazenados, tá bom? Então eu vou disponibilizar aqui esses slides. Então esses são os objetivos, né? Procedimentos armazenados, visão geral, cursores e alguns exercícios práticos para a gente praticar aí, tá bom? Então essa é uma visão geral aí dos procedimentos armazenados. Eu fiz esse mapa mental, né, baseado no site lá do MySQL Tutorial. Então a gente tem 7 características, né, dos procedimentos armazenados. O básico, a gente cria, remove e altera um procedimento armazenado. Algumas variáveis e parâmetros que a gente pode declarar, e a gente pode passar como parâmetro para o procedimento armazenado um parâmetro de entrada, parâmetro de saída ou entrada e saída. Algumas conditional statement, né, que a gente diz, a gente pode utilizar if, case, loops, que a gente pode utilizar while, repeat, read. Então, se a gente tiver um resultado se a gente criar um procedimento armazenado e a gente quiser utilizar essa lógica com loops, a gente pode manipular erros. Então, se acontecer algum erro, o que a gente pode fazer? A gente pode parar a execução do procedimento ou a gente pode continuar a execução do procedimento. Cursores para lidar com resultados. A gente tem muitos resultados do banco. A gente faz por exemplo, cria um cursor que faz uma consulta, por exemplo, dos e-mails de alguns clientes, por exemplo, né? E aí eu preciso concatenar esses e-mails, eu juntar esses e-mails em uma única variável, né? Eu posso utilizar os cursores, o conceito de cursores para isso. Funções armazenadas, né? A gente vai ver aí a diferença das funções armazenadas para os procedimentos. Funções armazenadas é como se fosse, a gente pode dizer que é um tipo de procedimento armazenado, mas existe uma diferença aqui entre as funções e os procedimentos, e tem a parte de segurança que a gente não vai entrar muito, tá bom? Então essa é uma visão geral aí dos procedimentos armazenados. Tem aqui esse link que vai para o GitHub, que tem alguns exemplos mais práticos, né? A gente tem aqui cursores, a gente tem aqui como a gente pode criar um cursor, e a gente vai visualizar depois na prática isso. Então, começando com o cursor, né? Para manipular um conjunto de resultados dentro de um procedimento armazenado, a gente utiliza cursor. Então, o cursor ele permite iterar, né, um conjunto de linhas retornadas por uma consulta e processar cada linha individualmente. Então, imagine que eu faça uma consulta, essa consulta retorna muitos valores, né? Eu consigo ir em cada um desses valores e processar cada um desses valores individualmente. A gente pode usar cursores MySQL em procedimentos armazenados, funções armazenadas e gatilhos, né? Então, como que funciona o cursor? A gente declara esse cursor, e depois de declarar, a gente abre esse cursor e faz o fetch, né? Então, a gente vai iterando em valor por valor. Aí, quando finalizar, chegar no último valor, a gente fecha esse cursor. Então, aqui tem um exemplo, né, de criação de cursor. Nesse exemplo, ele está declarando aqui embaixo um cursor chamado cur-email. Ele faz o que? Ele seleciona aqui o e-mail, né, da tabela de empregados, né, employees. E aí, ele faz o que? Ele abre esse cursor e aí eu consigo fazer um loop dentro desse cursor, né? Que o loop é realizado por esse fetch, esse comando fetch. Então ele faz esse fetch cur email, né? Então nessa variável email address. Então enquanto não chegar no final, ele vai continuar fazendo esse loop e vai fazer a concatenação aqui. Ele vai fazer a concatenação, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os e-mails e vai separar por ponto e vírgula, como se ele criasse uma lista. E aí ele armazena tudo nessa variável chamada email list, tá bom? E aí por último a gente finaliza esse cursor. Vamos ver uma demonstração prática disso para a gente conseguir entender melhor como é que funciona o cursor, né? Então, vou entrar por esse site MySQL Tutorial, que tem vários exemplos legais, né? E os exemplos que eu peguei são desse site, tá bom?
Então eu já vou pegar aqui, ó, a declaração da criação deste cursor, né? Então eu preciso, para eu criar um cursor, eu preciso criar esse procedimento armazenado, né? Então eu vou abrir aqui o meu AMP. E aí eu vou abrir o meu MySQL Workbench. Pronto. Bom, eu vou abrir aqui uma instância que já tem o banco de dados que a gente já utiliza, né? Que é o Classic Models, tá bom? Vou criar aqui, ó. Vou criar esse arquivo que eu vou chamar ele de semana 13, né? Que a gente já tá na semana 13, já, dia 20. Semana 13 do nosso curso, né? Vou salvar aqui. Então eu vou vir aqui. Git, intro-bd, semana 13. E eu vou salvar como semana 13. Ok. Então tá. E eu já vou colar aqui, ó, toda a criação do nosso cursor, né? Então lembrando que a gente precisa utilizar aqui o Classic Models, que é o banco que a gente sempre utiliza, né? Nos nossos exemplos. Cliquei 2 vezes aqui, ficou em negrito, né? Para indicar que eu estou utilizando esse banco e não esses outros aqui. E aí, o que eu tenho aqui? Quais opções que eu tenho, né? Então, na linha 2 aqui, ó, eu utilizo esse delimiter cifrão, para quê? Para eu alterar qual que é o comando de finalização. Em vez de ser o ponto e vírgula, então, por exemplo, ele não vai finalizar aqui, ó, tá vendo que é o ponto, tem um ponto e vírgula aqui. Ele vai finalizar só aqui embaixo, ó, onde tem o end, cifrão. E aí eu utilizo o delimiter ponto e vírgula de novo para o meu SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados, entender que o comando final é o ponto e vírgula, tá bom? Então vamos entender aqui, a gente cria essa procedure, né, ó, create email list, vai aceitar um parâmetro de entrada e saída chamado email list, né, ó, tipo varchar. E aqui eu estou declarando 2 variáveis, uma de finalização, né, ó, que vai ter o valor 0 como default, o e-mail address, tipo varchar, default vazio, né? E aí aqui eu declaro o cursor, né? Ó, esse cursor vai ser o que? Ele vai fazer, então preciso colocar o nome dele, cur email, cursor for, aí eu coloco select email from employees, então ele vai selecionar todos os e-mails, né, de todos os empregados, tá? Aqui é uma forma da gente fazer o tratamento de finalização. Quando ele chegar no final ali do e-mail, né, da lista de e-mails, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai continuar, certo? Então ele vai fazer o quê? Quando ele não encontrar mais nenhum valor, ele vai setar aqui, ó, essa variável finished para igual a 1. Então a ideia ele vai setar essa variável que a gente declarou aqui na linha 7 para igual a 1. Então default a 0. Então a gente vai setar para 1 quando ele não encontrar mais nenhum valor. Então o que eu faço? Então eu vou abrir o meu cursor e aí eu vou iterar sobre esse cursor, né? Então como que eu itero? Eu utilizo esse comando fetch. Então eu vou fazer o fetch neste cursor e vou fazer isso dentro dessa variável email address que a gente declarou aqui em cima, né? Email address, né? E aí, se o finished for igual a 1, ou seja, se ele chegou no final da lista de e-mails lá, do select, do cursor, ele vai setar essa variável para 1 e vai sair aqui desse loop, tá? Então tá. E aí, enquanto não chegou no fim, ele vai setar, ele vai fazer a concatenação, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse e-mail address aqui, não, ele vai separar por ponto e vírgula cada e-mail que ele for encontrando lá na tabela de empregados, né? E aí, chegando no final, ele finaliza, né, ó, ele seta aqui essa variável para 1 e sai desse loop, né, ó. E aí, fecho meu cursor, close, e finalizo, tá? Então, vamos executar isso.
Só vou fazer o select aqui na minha tabela, select asterisco from employees, para a gente entender como que está essa tabela employees, não. Então se a gente reparar aqui, ó, a gente tem uma lista de vários e-mails, não, repara isso aqui, ó. A gente tem vários e-mails aqui, não. Então o que a gente vai fazer com esse cursor aí, ó? A gente vai pegar todos esses e-mails e separar eles por ponto e vírgula, tá? Essa é a ideia. Ok, então eu vou pegar esse procedimento armazenado, que tem aí o cursor, né? Criação do cursor. Aí ele ficou, eu olhei aqui a saída e eu consegui criar. Ok. Bom, eu vou voltar lá no site do MySQL Tutorial para eu pegar o comando que ele faz para chamar o procedimento, né? Então, como que ele faz isso? Então, ó, ele seta essa variável aqui, mail list, né? Ó. Ele coloca o arroba na frente para dizer que é uma variável aqui, né? Ó. Então, tá vazia. Ele chama esse procedimento que a gente criou, passando essa variável aqui, ó, que tá vazia, né? Ok? E aí, por último, a gente pode fazer o select nessa variável aí que a gente definiu aqui na linha 36. E aí a gente vai obter aqui, ó, como resultado, todos os e-mails aqui, ó, tá vendo? Separados por ponto e vírgula, tá? Então essa é a ideia do cursor, tá, gente? A gente concatenar, a gente consegue iterar sobre os valores que a gente busca aí do nosso banco de dados, tá bom? Então tá, gente, eu vou fazer uma pausa aí e aí a gente continua com o próximo conteúdo, tá bom? Até a próxima.